Senhora, esta é uma área restrita. A voz era jovem afiada e totalmente desprovida de calor. Um capitão dos fuzileiros navais estava bloqueando seu caminho. Ele era alto, com uma linha da mandíbula que parecia esculpida em granito e o uniforme mais impecável que Brenda já tinha visto. A fita com o nome dizia Reis. Ele levantou a mão palma aberta em um gesto de autoridade absoluta. Brenda lhe deu um sorriso educado e apologético. Desculpe, capitão. Eu só estava tentando chegar um pouco mais perto do deck do desfile. Meu filho está se formando hoje. Entendo, disse ele, embora o tom sugerisse que não. Mas este caminho é apenas para o pessoal oficial. A área para familiares fica lá atrás nas arquibancadas. Ele gesticulou vagamente com o queixo seus olhos, a examinando como se ela fosse uma possível brecha de segurança. Ele viu uma mulher na casa dos 40, cabelo loiro comprido, preso contra a umidade, uma blusa simples e jeans. Uma mãe. Nada mais. Claro, respondeu Brenda com a voz calma. Vou voltar. Ela se virou para sair, mas o capitão deu um passo de lado, bloqueando-a novamente de forma sutil. Senhora, vou precisar ver seu passe de visitante, afirmou com a voz endurecendo levemente. O sorriso de Brenda não vacilou, mas um silêncio tomou conta dela. Ela já tinha sentido isso antes, a rejeição silenciosa e condescendente, a suposição de que ela era apenas uma civil que não entendia as regras. Ela alcançou sua bolsa, pegou o passe dobrado e entregou a ele. O capitão Reis pegou e examinou com um escrutínio desnecessário, segurando a luz como se procurasse uma marca d'água. Ele estudou sua foto depois, olhou novamente para o rosto dela, seu olhar demorando tempo demais. Brenda Lowe leu em voz alta. E você está aqui pelo recruta Adam Lowe. Ele será um soldado raso até o fim da cerimônia, disse ela, um leve orgulho aquecendo sua voz. Certo, retrucou o capitão, devolvendo o passe. Sua expressão era de profundo ceticismo. Olha, senhora, temos que ser muito cuidadosos. Esta é uma instalação militar segura. Você pode entender isso. Entendo ela. Concordou sua calma, em nítido contraste com a tensão contida dele. Fiquei estacionada aqui por alguns meses há muito tempo. Conheço o protocolo. Isso parecia irritá-lo ainda mais. A ideia de que essa mulher com sua blusa azul brilhante tivesse qualquer conexão com este solo sagrado, além de ser mãe, era para ele absurda. Ele a via como um risco de segurança embrulhado em um pacote maternal polido. Estacionada aqui, como o quê? Contratada cônjuge. Nenhum dos dois disse, Brenda simplesmente. A paciência dele já curta se esgotou. Com todo respeito, senhora, seu status não importa. O que importa é que você está em uma área na qual não está autorizada. Dei uma ordem legal para que volte à área dos espectadores. Se não cumprir, será escoltada pelo escritório do marechal. A ameaça pairava no ar entre eles. Algumas famílias próximas diminuíram o passo curiosidade aguçada ao ver um oficial rígido confrontando uma mulher calma e comum. Brenda podia sentir os olhares sobre ela. A natureza pública da situação era uma pontada familiar, uma pequena humilhação que ela suportava há anos de várias formas. Ela só queria ver o filho se formar sem causar cena, apenas ser uma mãe orgulhosa por um dia. Capitão, disse ela, sua voz caindo para um tom baixo e razoável. Ouvi sua ordem. Estou cumprindo. Não há necessidade de ameaças. Não é uma ameaça, é uma declaração de procedimento, retrucou ele, erguendo o peito levemente. Era um homem que vivia pelas regras e o livro dizia que um civil não autorizado em área restrita era um problema a ser resolvido com máxima severidade. Francamente, sua atitude é preocupante. Vou precisar ver uma identificação oficial com foto. Sua carteira de motorista. Brenda suspirou internamente um breve suspiro de exasperação. Isso agora era teatro, uma performance de autoridade para benefício próprio. Ela alcançou a bolsa novamente, pegou a carteira e retirou a carteira de motorista do estado. Ele pegou os dedos roçando os dela
e iniciou uma comparação meticulosa. Olhou para o rosto dela, depois para a carteira, depois novamente para o rosto. Notou seu endereço, data de nascimento. Era um jogo de poder, uma forma de fazê-la sentir-se pequena e deslocada. Ele a tratava como suspeita, não como convidada. Tudo em ordem, capitão? Perguntou Brenda, a voz ainda irritantemente calma. Por que a senhora realmente estava por este caminho? Senhora Lowe, ele pressionou, ignorando sua pergunta. Os banheiros estão claramente sinalizados na outra direção. Este caminho leva diretamente aos alojamentos estudantis e ao posto de comando do regimento. É o último lugar onde um familiar deveria estar vagando. Cometi um erro. Peço desculpas, disse ela. Não sei se acredito nisso, disse Reis com a voz baixa. Ele estava convencido de ter descoberto algum complô, mesmo que pequeno. Talvez ela fosse uma ex-esposa descontente ou uma jornalista tentando obter uma história não autorizada. Sua mente corria com possibilidades, cada uma projetando-o como o vigilante guardião de seu domínio. Ele acenou para um jovem cabo que passava. Chegue aqui, fuzileiro. O jovem, mal mais velho que seu filho, prestou continência. Senhor, quero que fique de prontidão. Este indivíduo está descumprindo ordens e pode precisar ser escoltado até o PMO, anunciou Reis, sua voz alta o suficiente para que os espectadores ao redor ouvissem claramente. A humilhação agora era um calor intenso no pescoço de Brenda. Seu filho estava naquele deck prestes a se tornar um fuzileiro, e ali estava ela sendo envergonhada publicamente por um oficial que não conseguia enxergar além de seu cabelo loiro e roupas civis. Sentiu uma fagulha da antiga raiva, o fogo familiar que aprendera a conter e controlar ao longo de 2 décadas. Capitão, você está cometendo um erro grave, disse ela, sua voz perdendo a suavidade pela primeira vez. Não era uma ameaça, apenas uma declaração fria de fato. A mudança de tom apenas solidificou sua determinação. O único erro aqui, senhora, foi a senhora ter saído das arquibancadas. Ele deu um passo em sua direção. Agora me dê seu braço. Vamos dar uma caminhada. Ele estendeu a mão e segurou firmemente o antebraço dela para guiá-la. Quando seus dedos fecharam ao redor do braço dela, a manga de sua blusa azul real subiu alguns centímetros e foi então que ele viu. No interior do pulso dela, parcialmente obscurecido pela pulseira do relógio, havia uma tatuagem. Não era o tipo de desenho a que ele estava acostumado. Era um design marcante profissional em tinta preta. Representava um caduceu, as cobras gêmeas da medicina, mas em vez de um bastão, elas se enrolavam firmemente em torno de uma kabar, a icônica faca de combate do Corpo de Fuzileiros Navais. Abaixo da imagem, em letras pequenas e precisas, estavam 2 palavras e uma data: Phantom Fury, 14 de novembro de 04. Enquanto o capitão fitava a tinta em sua pele, a cena ao redor parecia se desfocar. Por um instante, o ar úmido da Carolina foi substituído pelo frio seco de uma noite no deserto. O cheiro de pântano salgado desapareceu, substituído pelo odor acre de poeira cordite e ferro. Ele ouviu um eco fantasma de gritos-tiros, estalando o clamor desesperado e urgente que todo fuzileiro teme, e ora, Corpsman Up. Era um fantasma de memória, uma história que ele só ouvira em palestras em Quântico, uma lenda de uma batalha ocorrida quando ainda estava no ensino médio. A imagem de um fuzileiro abatido, a perna mutilada, e um par de mãos rápidas e certeiras trabalhando no escuro, aplicando pressão, estancando o sangramento, salvando uma vida. A visão desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando-o de pé no asfalto quente, as mãos ainda em seu braço, a mente girando. 50 metros adiante, próximo à borda do deck do desfile, o sargento de artilharia Evans tentava impedir que a multidão crescente de familiares invadisse a grama. Ele era um fuzileiro de carreira, um homem cujo rosto era um mapa de missões e cuja postura era rígida como um mastro de bandeira. Tinha visto tudo que Paris Island podia impor a um homem e tudo que o mundo podia impor a um fuzileiro. Seu trabalho naquele dia
Era simples controle de multidão, mas ele estava sempre observando, sempre orientado. Notou a comoção com o capitão Hayes. Conhecia Hayes, um bom oficial, mas jovem zeloso e propenso a enxergar o mundo através da lente estreita de um manual de regulamentos. Evans o viu confrontando a mulher loira, viu a escalada à chegada do cabo. O crescente grupo de espectadores. Era uma postura inadequada, fosse qual fosse o motivo. Não se repreende uma civil, uma mãe, no dia da formatura. Era uma imagem ruim para o corpo. Ele estava prestes a se aproximar discretamente e desescalar a situação, talvez puxar o capitão de lado para uma rápida orientação, quando viu Hayes agarrar o braço da mulher. Ele percebeu a manga dela subir. Mesmo a 50 metros de distância, seus olhos treinados para detectar detalhes a 1 quilômetro captaram o lampejo de tinta preta em seu pulso. Ele semicerrava os olhos, o foco afiado como uma lente de câmera. Não conseguia distinguir os detalhes, mas via a forma, a faca às cobras. Um choque percorreu seu corpo elétrico e profundo. Não podia ser. Ele começou a andar com passo medido, mas urgente. Fechou a distância, os olhos fixos na tatuagem. Aproximou-se o suficiente para ler as palavras Phantom Fury. O sargento de artilharia Evans parou imediatamente. O sangue gelou. Ele conhecia aquela tatuagem. Só a tinha visto uma vez antes em uma fotografia desbotada em um salão da VFW, no braço de um primeiro sargento envelhecido, que falava sobre ela em tons baixos e reverentes. Não era um distintivo oficial. Era algo mais sagrado. Um pacto de sangue, uma marca de sobrevivência e imensa gratidão, concedida apenas a um punhado de enfermeiros da Marinha que serviram com uma unidade específica de fuzileiros durante os combates casa a casa mais mortais da Guerra do Iraque. Era a marca de uma lenda. Ele olhou da tatuagem para o rosto calmo e firme da mulher, e depois para a expressão de arrogante certeza do capitão Hayes. Evans sentiu um arrepio de medo frio. Hayes não estava apenas cometendo um erro, ele estava cometendo um sacrilégio. Sem hesitar, Evans virou-se rapidamente, tirando o telefone do bolso. Não ligou para o marechal do depósito. Não ligou para o oficial do dia. Ignorou toda a cadeia de comando e discou um número que só havia usado 2 vezes em toda a sua carreira. O celular pessoal do sargento Moore do depósito. O telefone atendeu no segundo toque. Sargento Moore aqui, é o Gunny Evans no deck do desfile. Senhor, peço desculpas pela ligação direta, mas temos uma situação aqui que requer sua atenção imediata. Não, senhor. Não é uma ameaça à segurança. É o capitão Hayes. Ele deteve uma mulher aqui embaixo. Uma convidada civil. Evans fez uma pausa, respirando fundo para se acalmar. Sargento Moore, é a Doc Lowe. Houve um momento de silêncio atônito do outro lado da linha. Evans quase podia ouvir os mecanismos girando na mente do velho guerreiro, conectando o nome à lenda. Você tem certeza, Gunny? A voz do sargento Moore era um baixo rosnado. Estou olhando para o caduceu com acabar no pulso dela agora, sargento Moore. É ela, confirmou Evans. E o capitão Hayes está prestes a colocá-la algemada. Mantenha-o lá, ordenou o sargento Moore, a voz agora como pedra. Não deixe que a mova. O coronel está a caminho. A linha caiu. Evans guardou o telefone no bolso, a face uma máscara indecifrável, e começou a andar em direção ao capitão Hayes, uma tempestade no horizonte que só ele podia ver. Dentro do edifício de comando de Parris Island, o coronel Thompson estava ao telefone com o sargento Moore, que transmitia a mensagem frenética do Gunny Evans. O coronel, homem cuja expressão padrão era de paciência severa, sentiu um choque de incredulidade. Doc Lowe. Você está me dizendo que Brenda Lowe está no meu depósito agora? Perguntou a voz afiada. Ele acenou para seu assistente, um jovem major atento. Traga-me o arquivo da Hospital Corpsman. 2ª classe Brenda Mame Lowe. Arquivos da Marinha. E faça isso ontem. O major, percebendo a rara urgência na voz do coronel, correu para o computador. Em segundos ela estava puxando registros de um servidor seguro. Uma foto de serviço apareceu no monitor.
Uma Brenda muito mais jovem, rosto enquadrado por um boné da marinha, olhos claros e ferozmente determinados. Então começaram a carregar as citações. Uma medalha de realização da marinha e do corpo de fuzileiros, uma Purple Heart e então a grande, a Silver Star. O coronel e a tela em silêncio, atônito, por coragem notável e intrepidez em ação contra o inimigo, enquanto servia como hospital corpsman para a 3ª Pelotão Companhia. Quilo Traro, Batalhão, Primebro, fuzileiros em conexão com operações de combate durante a Operação Phantom Fury em Fallujah, Iraque, em 14 de novembro de 2004, quando uma granada propulsada por foguete atingiu o 2º andar de seu prédio, desabando uma seção do telhado e ferindo 6 fuzileiros. A Petty Officer Lowe, com total desconsideração pela própria segurança, avançou através de uma chuva de tiros inimigos sobre os escombros instáveis. Durante 3 horas, ela passou de vítima a vítima, protegendo-os com seu próprio corpo enquanto aplicava tratamento salvador. Ela aplicou pressão direta sobre uma artéria femoral cortada por mais de 1 hora, recusando ser substituída até que o fuzileiro ferido pudesse ser evacuado, ação que salvou diretamente sua vida. Sua coragem, extraordinária iniciativa zelosa e total dedicação ao dever refletiam grande crédito sobre si mesma e estavam em consonância com as mais altas tradições do Serviço Naval dos Estados Unidos. Sob a citação oficial, havia relatórios pós-ação e testemunhos pessoais, citações de fuzileiros agora. Sargentos mores e tenentes-coronéis, chamando-a de anjo do bloco. Eles falavam de como ela corria sob fogo para recuperar kits médicos de sua voz, calma, no caos de sua recusa em deixar alguém para trás. O sargento Mor assobiou. Baixo. Caramba, senhor, é realmente ela. O rosto do coronel Thompson estava duro como pedra. Ela é uma convidada em meu comando prestes a assistir seu filho se formar, e um dos meus capitães a deteve à beira da estrada. Ele olhou para o sargento Mor, os olhos em chamas. Pegue o veículo de comando agora e diga ao Gunny Evans para manter a linha. De volta ao caminho, o capitão Hayes interpretou a declaração fria de Brenda como um desafio à sua autoridade. Ele estava completamente alheio às placas tectônicas da história se movendo sob seus pés. Ele viu a tatuagem, mas não significava nada para ele. Um trabalho pirata. Uma tentativa de arte, pensou, mais uma prova de que aquela mulher era um problema. Um erro? Senhora, o único erro foi meu em pensar que você ouviria a razão, disse ele, a voz pingando condescendência. Ele gesticulou para o cabo Vá pegar um conjunto de algemas flexíveis no veículo. Para Brenda disse, estou oficialmente detendo-a por invasão em uma instalação federal e por não obedecer a uma ordem legal de um oficial comissionado. Você será transportada ao escritório do Marechal, onde resolveremos isso. Seu filho poderá saber da prisão de sua mãe depois que se formar. Foi a última e arrogante ultrapassagem de limites. A ameaça ao filho, a humilhação pública, a cegueira total de tudo isso haviam passado do ponto sem retorno. Brenda não recuou. Simplesmente manteve o olhar dele, uma decepção profunda e ancestral em seus olhos. Você realmente não tem ideia do que está fazendo. Não é filho. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma tempestade silenciosa chegou. Um veículo de comando negro impecável com a águia de um coronel estampada no para-choque parou na calçada aos pneus, sem emitir som. Não usava sirenes ou luzes. Sua simples presença comandava mais atenção do que qualquer alarme. As portas se abriram em uníssono. Saiu o coronel Thompson, comandante da base. Ao lado dele, o sargento Mor do depósito, um homem cujo olhar severo poderia fazer uma estátua suar. Ao flanco deles estava a major do escritório do coronel. Moviam-se com uma graça predatória sincronizada, os olhos fixos na cena. Ignoraram completamente o capitão Hayes, seu foco concentrado em uma pessoa. Brenda Lowe. A multidão crescente de espectadores silenciou. O ar estalou com uma tensão súbita e inexplicável. O capitão Hayes,
Congelou a mão ainda no braço de Brenda, a boca meio aberta. Seu mundo inteiro inclinou-se em seu eixo. O coronel Thompson caminhou diretamente até Brenda, parando exatamente a 1 metro de distância. Ele olhou para a mão do capitão Hayes em seu braço e os olhos estreitaram com uma fúria tão fria que Hayes a retirou como se tivesse sido queimado. Então, o coronel fez algo que quebrou a realidade do capitão. Ele juntou os calcanhares costas eretas como um bastão e executou a saudação mais nítida e formal que Hayes já presenciara. Era uma saudação reservada a recipientes da Medalha de Honra Generais, visitantes lendas. Doc Love. A voz do coronel ecoou pelo espaço silencioso, clara e ressonante. É uma honra absoluta tê-la a bordo do Marine Corps Recruit Depot, Paris Island, senhora. Uma onda de murmúrios confusos percorreu a multidão. O rosto do capitão Hayes ficou branco. Ele ficou olhando sem compreender, enquanto o sargento Moore e a major também prestavam saudações perfeitas e respeitosas. O coronel baixou a mão, mas permaneceu em posição de atenção. Virou levemente a cabeça, garantindo que sua voz chegasse a todos presentes, especialmente ao capitão Hayes. Para aqueles que não sabem, começou o coronel, a voz cheia de orgulho e autoridade. Esta mulher é recipiente da Silver Star da Marinha. Ela não é apenas uma convidada. Ela é uma heroína para esta instituição. Ele olhou diretamente para Brenda com um profundo e genuíno respeito nos olhos. Em 14 de novembro de 2004, na cidade de Fallujah, a então Petty Officer Lowe correu através de fogo inimigo de metralhadoras e foguetes para salvar 6 fuzileiros feridos do 3º Batalhão 1º Fuzileiros. Ela os tratou sozinha sob fogo em um prédio desabado por 3 horas seguidas. A voz do coronel cresceu em firmeza cada palavra, um golpe certeiro à ignorância do capitão Hayes. Os fuzileiros da Companhia Kilo não a chamam de Petty Officer Lowe. Eles a chamam de Anjo do Bloco. Eles acreditam por salvar todo o pelotão. A cabário caduceu em seu pulso, disse ele, apontando para a tatuagem. É uma marca de honra concedida a ela pelos fuzileiros que ela salvou. Uma marca de honra, capitão, que você achou por bem desprezar e desrespeitar. Do outro lado do deck do desfile, o filho de Brenda Adam, em formação, viu a comoção. Ele viu o veículo negro, o coronel e sua mãe no centro de tudo. Assistiu atônito enquanto o oficial de mais alta patente da base saudava sua mãe. As histórias que ela lhe contara, versões moderadas de suas experiências na Marinha, de repente pareceram subestimar enormemente seus feitos. A multidão agora estava completamente silenciosa, rostos misturando admiração e compreensão emergente. Eles estavam na presença de uma grandeza silenciosa e discreta. O coronel Thompson finalmente dirigiu seu olhar gelado ao capitão Hayes. Sua voz caiu para um rosnado baixo e mortal, muito mais aterrorizante que qualquer grito. Capitão, você se apresentará no meu escritório às 15 horas. Traga uma caneta e um caderno. Teremos uma longa discussão sobre liderança-julgamento e o pecado mortal de falhar em reconhecer um gigante que está bem diante de você. Você olhou para um veterano de combate condecorado um herói do corpo e viu um incômodo. Você falhou em observar, falhou em se orientar, falhou em decidir, agiu apenas por arrogância e suposição. Descartado. O capitão Hayes permaneceu paralisado, o rosto uma máscara de horror e vergonha recém-descobertos. Só conseguiu murmurar, sim, senhor. Brenda o observou não com triunfo, mas com uma empatia cansada. Ela deu um passo à frente. Coronel, com todo respeito, senhor, disse ela novamente com voz calma e clara. O capitão estava tentando aplicar os protocolos de segurança. As regras não são o problema. Então olhou para Hayes, seu olhar não acusador, mas instrutivo. O problema são as suposições que fazemos antes de aplicar as regras. Somos ensinados a ver o uniforme, não a pessoa. Mas às vezes precisamos aprender a ver a pessoa mesmo quando o uniforme não está mais presente. O título é conquistado para sempre. Enquanto falava, uma última e vívida imagem passou por sua mente. Não era da batalha, mas do silêncio que se seguiu.
Ela estava sentada em uma tenda empoeirada e pouco iluminada, mãos ainda manchadas de sangue e terra. Um grande sargento fuzileiro robusto com o braço engessado estava à sua frente. Ele segurava a ponta de uma K-bar esterilizada, mergulhada em tinta. Com mão de cirurgião gravava cuidadosamente o desenho em seu pulso. Não disse muito, nem precisava. A intensidade silenciosa de seu trabalho, o silêncio respeitoso dos outros sobreviventes na tenda, dizia tudo. Era a forma deles de dizer obrigado. Era a forma de torná-la uma deles para sempre. A cerimônia de formatura prosseguiu, mas a atmosfera havia mudado. A notícia do que havia acontecido se espalhou rapidamente entre a multidão. Brenda Lowe foi escoltada pelo coronel ao assento de honra na plataforma principal. Quando o pelotão de Adam passou, ele encontrou o olhar de sua mãe. O olhar em seu rosto era de admiração esmagadora e uma nova compreensão profunda da mulher silenciosa e humilde que o criou. A reunião deles após a cerimônia foi emocional, um abraço que continha anos de história não dita. Mais tarde, naquela tarde na recepção, um humilhado capitão Reis se aproximou dela. Ele ficou diante dela, postura agora não mais arrogante, mas deferente. Senhora, começou voz baixa. Não há desculpa para meu comportamento. Fui arrogante, não profissional, e estava errado. Estou verdadeiramente e profundamente arrependido. Brenda olhou para ele, realmente olhou, e viu não um vilão, mas um jovem oficial que aprendeu uma dura e necessária lição. Desculpa, aceita, capitão, disse ela. Deixe-me dar um conselho. Antes de conferir a identidade de alguém, seu passe ou a insígnia em seu colarinho, olhe nos olhos da pessoa primeiro. Você aprenderá muito mais dessa forma. Nos meses que se seguiram, um novo módulo de treinamento foi discretamente introduzido para todos os oficiais juniores em Paris Island. Focava na interação com veteranos e famílias, enfatizando consciência situacional e o perigo de fazer suposições. Nunca foi oficialmente nomeado após o incidente, mas todos sabiam de onde vinha. Foi uma pequena correção institucional, uma semente de sabedoria plantada em um dia quente, em um caminho pavimentado. A história de Brenda Lowe nos lembra que heróis raramente se anunciam. Sua bravura não é escrita em manchetes, mas nas vidas que salvaram e no respeito silencioso que conquistaram no crisol do conflito. Para honrar todos os nossos veteranos e para ouvir mais histórias de coragem discreta, curta e inscreva-se em. Seu apoio ajuda a manter esses legados vitais vivos.